Fala galera, hoje começa o nosso Íntimos Teste, o podcast da Juventude Cara de Leão do Engenho da Rainha. Hoje é o nosso primeiro episódio e nós vamos falar sobre o nosso movimento Intimidade. Como surgiu, quais são as nossas expectativas e qual o propósito. Mas antes de tudo, deixe o seu like, compartilha para geral aí e vamos! Então vamos nos apresentar, para você que não nos conhece. Eu sou Andrei Duarte, sou diácono do Projeto Vida Nova e estou como líder dos jovens. Eu sou Juliana Duarte, sou diaconisa também aqui no projeto e também estou na liderança da juventude. Oi, eu sou a Gabriele, eu sou obreira aqui no projeto e estou na liderança hoje dos adolescentes. E eu sou o Pedro, também sou obreiro no Projeto Vida Nova e estou como líder nos adolescentes. E antes da gente falar o que é esse movimento, eu quero te convidar a assistir o que aconteceu no nosso último Intimidade. Nós queremos ser íntimos, nós queremos uma porção dobrada da tua presença, Pai. Nós nessa noite nos derramamos diante de ti. Limpa, Senhor, o nosso coração. Conecta a nossa mente com o Senhor, o Espírito Santo. Então, vamos começar do começo, certo? O que é intimidade? Como surgiu esse movimento, né? E quais foram as nossas expectativas quando nós pensamos nisso? Porque uma vez que hoje em dia tem muita coisa rolando para os jovens, tem muito evento rolando, e tem muito nome aí, e a gente veio com uma proposta, né? E eu queria que já vocês começassem a falando sobre o que é uma intimidade. Assim, eu pensei muito sobre isso, né? Sobre o que foi o intimidade pra gente, e eu acho que quando a gente teve a nossa primeira conversa sobre o que nós iríamos fazer nesse momento, né, que nós estávamos começando esse ministério, essa caminhada. E eu acho que, de início, quando eu trouxe para vocês, a gente conversou sobre isso, eu pensei muito na minha experiência como adolescente, não como jovem tanto, né, porque eu ainda sou bem jovem, graças a Deus, mas eu pensei muito na minha experiência como adolescente e tudo aquilo que eu sentia falta, talvez, na minha adolescência, e que eu queria que os adolescentes do Projeto Vida Nova do Engenho da Rainha vivessem, para que pudessem se tornar jovens mais inseridos na palavra. E o que ardia muito no meu coração naquele momento eram salas de orações, momentos em que nós pudéssemos estar em um ambiente totalmente desconstruído, assim, não num formato tão certo de culto, não com um formato que a gente estava acostumado, mas com um formato diferente, num formato em que eles se sentissem talvez um pouco mais confortáveis, que não era tão comum para eles, era algo que eles não conhecessem, para que eles pudessem começar a se sentirem mais livres, a se sentirem mais, talvez, um ambiente onde eles pudessem de fato se entregar, um ambiente talvez mais escurinho, algo que a gente pudesse estar trabalhando isso neles, algo que eu sentia muita falta na minha adolescência, né? Porque a gente, às vezes, vem para a oração das mulheres e aí vem para a oração dos homens e já tem todo aquele pessoal bem mais velho e que a gente acha que a gente nunca vai conseguir chegar naquele nível. E o que faltava para mim, às vezes, era isso, porque eu tinha muito isso no meu coração, tipo, caraca, será que eu vou conseguir orar tanto assim? E eu acho que esse ambiente do intimidade, ele mostra para eles que o que leva a uma vida de oração dos nossos pais, dos diáconos que a gente via aqui na igreja, eram esses momentos de intimidade com o Senhor, eram estar nesses cultos, era orar, era se entregar de fato de coração, sabe? Eu acho que lembra muito a igreja primitiva, sabe? Aquele momento mais singelo, mais tranquilo. Não tem aquela questão, né, de, como você disse, às vezes a gente já vem para algo pronto. Oração das mulheres. Então, para o jovem, né, eu acho que amedronta muitas vezes, né? Nossa, eu vou estar com alguém muito experiente, então, o que eu vou orar depois que alguém da intercessão orou? Acho 30 minutos orando, eu meu acho Deus, que acabou o esse é um assunto. dos pensamentos deles. E eu entendo muito isso, né? Embora eu seja da intercessão. Então, assim, a intimidade é algo que a gente também já trata muito na questão da intercessão, mas que também é muito importante para o jovem, né? E eu acho que é uma caminhada que a gente está assim, construindo com eles. Inclusive, né,
no nosso primeiro Intimidade, a gente teve essa participação da intercessão aqui com a gente. E foi muito importante, né? Eles estiveram dando uma cobertura espiritual, porque não foi uma coisa que a gente criou da nossa cabeça, né? Foi uma coisa, assim, muito pensada, com muita oração, com jejum, algo que tem base, né? É uma cobertura espiritual, que é algo muito importante. Não é um evento, ou melhor, um movimento que foi criado apenas para encher. Vamos encher uma juventude. Não. Mas foi um movimento que foi criado embaixo de oração. A gente convidou eles e foi muito interessante, né? Eu queria, Pedro, que você contasse um pouco sobre essa questão deles participarem do jejum que a gente fez. Conta um pouco aí. Então, a gente começou primeiro fazendo um jejum de 12 horas, né? A gente começou a orar pela madrugada. E, cara, eu vi muito, tipo assim, todo mundo se juntando. Os adolescentes, a princípio, vieram muito juntos, tomaram muitas iniciativas. E, sabe, a gente viu como a igreja estava apoiando muito o movimento Intimidade. Foi algo que me impactou, foi muito impactante. E foi algo que surgiu no coração e que eles apoiaram super. E assim, foi desde o mais novo até o mais velho, né? Os ministérios em si, eles abraçaram. E assim a gente entende que o Intimidade, ele nasceu junto com os jovens, né? Na verdade, ele não foi, sabe, jogado para eles assim, não. Nós construímos isso junto com eles. Eles começaram o jejum junto conosco, depois nós lançamos o propósito de oração de madrugada, tivemos o nosso propósito também, e a intercessão nos ajudou muito nisso. E o nosso Ostenta, né? Antes do primeiro Intimidade, nós fizemos o Ostenta, que foi numa sexta-feira. E nesse dia caiu assim, um toró. E justamente assim, meia hora antes de começar o culto. Nosso coração era que assim, vai vir ninguém. Mas a chuva baixou, nós oramos por ela, para que cessasse a chuva. A chuva realmente deu uma estiada e daqui a pouco começaram a chegar e foi uma sexta-feira. Eu acho que... E uma coisa que o Pedro falou, que eu achei muito interessante do jejum, é que, assim, foi um jejum grande. Não foi um jejum, assim, gente, 1 hora. Foram de 12 horas, se eu não me engano, sim, e foram durante 15 dias. Então, assim, foi algo que a gente começou já lá em cima, que eu até falei, caramba, será que a gente pegou pesado? Né? Mas uma coisa importante também que a gente fez, e que eu achei, além da questão dos ministérios, é que o diácono Andrei fez até uma pequena entrevista, né, com os líderes da intercessão, falando da importância. Então, foi um movimento que eles sabiam, né, como surgiu, eles ajudaram a gerar, e eles estavam vendo a todo momento que era algo baseado na Bíblia, que não era uma coisa que a gente estava impondo ali, olha, vamos fazer, vocês têm que fazer. Não, foi uma coisa... muito leve, sabe? Que eles ficaram muito interessados, que eles queriam aprender e ver a junção da igreja, né? Quando a palavra fala que a união, ela ordena a bênção. A gente tem visto isso, sabe? A união da igreja, de abraçar, de apoiar, essa cobertura espiritual é muito importante, e eles estão tão assim unidos, né? Nessa questão que a cada movimento, cada vez que acaba, eles ficam, e aí, quando é que vai ser o próximo? Quando é que vai ser? E a gente tem feito em dias que, algumas vezes já, umas duas vezes foram chuvosas, e mesmo assim, são os dias que mais enchem, são os dias que eles mais vêm, e isso é muito importante, isso é muito legal. A gente vê que Deus tem feito, sabe? Eles têm crescido espiritualmente, a gente vê que... eles não estão naquela questão só de estar ali, não é aquela... Sabe quando tem aquela movimentação só pela aquela coisa da festa, sabe? O oba-oba, o famoso oba-oba. Mas não. Você vê eles se quebrantando, você vê eles orando. E uma coisa que eu acho muito bonita, quando chega um momento de oração, uns pelos outros, você vê eles se quebrantando. E quando um tá lá, às vezes, aparentemente mais fraco ou triste, na expressão a gente vê, né? Você vê a cobertura que eles fazem. Eu acho tão bonito quando eles se juntam para estar orando nesse momento, assim, ó, você não tá sozinho, sem ter aquela questão de apontar, sabe? Foi lá no momento mais íntimo. Não, eles vão se protegendo. Eu acho que o Intimidade
tem criado isso neles. Vocês concordam com isso? Sim, eu acho que assim, uma coisa que me impactou muito no início do movimento foi que nós estávamos todos aprendendo uns com os outros, mas como eu aprendi com eles, sabe? Porque quando a gente contou, né, comunicou a eles sobre o jejum, sugeriu e tal, e eu via muito isso nos adolescentes, porque eles bem mais novos, assim, não tinham tanto o costume que nem a gente já mais velho de, caramba, uma necessidade de jejum, ficar tanto tempo, 12 horas. Mas eu via muito neles que mesmo com as limitações deles, às vezes nem todos eles conseguiam fazer 12 horas, mas mesmo nas suas limitações eles se esforçaram, eles queriam fazer parte do movimento, eles queriam estar ali. Nem todos conseguiam acordar 4 horas, né? Porque a gente marcou 4 horas da manhã a oração, só Jesus, meu Deus. Mas eu via muito neles, quando eu me perguntava no grupo, eles falavam, olha, eu não consegui acordar 4, mas eu acordei 6. E às vezes para eles, os 6 horas da manhã era um desafio. Mas eles estavam ali se esforçando, se empenhando. E acho que isso foi muito assim, me impactou muito, porque eu via que não era algo que tinha surgido da nossa cabeça, sabe? Era algo que estava nascendo no nosso coração e que estava vindo de encontro com o coração deles e estava tudo fluindo, sabe, para a glória de Deus. Mas olha, eu me lembro de uma das nossas preocupações e que eu coloquei em pauta quando nós nos reunimos para startar tudo isso, foi sobre, porque assim, hoje nós chamamos, né, de um movimento intimidade. E quando a gente vai ler e a gente vai ver o encontro de Moisés, a gente vai ver que existia movimento na sarça. Mas isso era algo comum. Você que conhece da Bíblia, você sabe. Isso é comum no deserto, que elas pegassem fogo. Mas, então, já existia um movimento que era comum. Então, hoje, o que mais tem são movimentos que se tornaram comuns para eles. Então, era algo que, quando o Moisés chega lá, para algo que já é comum para ele, ele vê algo que não é comum, algo que é incomum. A sarça, ela não se consumia e de dentro dela saiu uma voz. Pô, isso é maravilhoso. Então a ideia era que esse movimento atraísse, né, como tem atraído, mas quando eles chegassem aqui, eles iam ter um encontro com a sarça, porque o que faz permanecer não é o movimento, mas é o fogo. Então, a nossa preocupação tem sido essa, porque a intimidade ela é construída. Então, é o que nós temos feito, né? Dia após dia, nós temos construído esse lugar de intimidade, mais do que um movimento, mas esse lugar de intimidade com eles. Eu acredito que... eu tenho falado muito isso com os adolescentes, sobre quebrar alguns padrões. E eu acredito que no movimento Intimidade, eles têm quebrado alguns padrões na vida deles, como vergonha, timidez, medo, sabe? De se lançar aos pés. De, tipo assim... Cara, o que vão pensar de mim que eu tô fazendo, sabe? Eu tô me entregando aqui, mas tem alguém me olhando, eu vou ficar com vergonha. E eu creio que no Intimidade, nesse movimento, alguns adolescentes, alguns jovens têm quebrado esses padrões. Têm perdido a timidez e o medo. Sim, eu acredito também que isso acontece. Sempre falo que na questão de intimidade, como a gente tem falado, né, é algo construído. Hoje, vou colocar uma pauta, né, aqui. Por exemplo, nós somos casados há 11 anos. Então, hoje, quando eu olho para ele, eu sei quando ele está bem, quando ele não está, mas isso foi construído durante um tempo. Então, a oração, né, falar com Deus, é exatamente isso. Você vai construir uma intimidade. Como eu vou falar com uma pessoa que eu não conheço, que eu não tenho relacionamento? E a intimidade tem construído isso, sabe? Olha, eu vou contar para você um segredo, que é o que a gente tem feito aqui, né? O que eles fazem e o que Deus faz com cada um de nós. A gente conta segredo para eles. E às vezes a gente escolhe pessoas erradas, né? Lugares errados. E aqui a gente tem ensinado para eles e também aprendido, como a Gabi falou, que a gente também aprende. A gente não está aqui só para ensinar. A gente está aqui aprendendo com eles, junto com eles, né? A gente está sempre aprendendo. Estamos nessa constante evolução. E a gente vem para cá e quando a gente olha, né, vendo eles se abrindo, conversando, porque não é uma coisa assim, uma cartilha imposta. Olha, vamos fazer assim, assim. Não, lógico, tem a liturgia, né? A gente tem as coisas com ordem, decência, claro. Mas, assim, é uma coisa bem tranquila, bem leve. E a gente entende que a gente está falando com o nosso amigo. Né? O Espírito Santo, ele é o nosso amigo. Então é uma coisa agradável, é uma coisa que vem de dentro para fora.
E quando essa intimidade vem, quando a gente chega aqui, que tem essa luzinha, essa tranquilidade, os louvores que nos ajudam, né, a estar mais conectados com Deus, né? Isso também é uma coisa que depois eu vou perguntar para vocês, né, que são do louvor. Como fica essa questão de escolha de louvor? É uma coisa que vocês fazem uma playlist? É uma coisa da moda, do momento? Como é que funciona isso? Queria que vocês falassem um pouco. Eu acho que o pessoal de casa ia gostar de entender um pouco sobre essa questão do louvor. Eu vou deixar a Gabi responder essa, mas antes, né? Porque assim, as nossas reuniões para separar a nossa playlist, né, tem sido assim bem cuidadosa, porque não só as músicas atuais, mas a gente tem se preocupado em resgatar louvores que têm assim, se perdido pela geração nova. Alguns louvores do Paulo, sabe, são totalmente de adoração, totalmente, sabe, você em um momento de intimidade com Deus. Não estou levantando aqui uma crítica sobre os atuais, mas estou falando que o tempo vai se passando e alguns têm se perdido. E a gente tem se preocupado muito com isso, de trazer também louvor antigo. E assim, eles têm abraçado e têm curtido muito, né? Não ficar só no worship. Eu não ia falar isso, né? Mas você falou. Tem que ter raiz, né, gente? Tem que ter raiz. A raiz é importante. Sim, eu acho que quando a gente conversa sobre os louvores, a gente tem buscado muito louvores que exaltem o Senhor, né? Eu acho que eu tenho visto muito isso quando a gente senta para pensar e para decidir. A gente tem buscado louvores que comuniquem isso, né? Que comuniquem que o Senhor é santo, que o Senhor é digno, para a gente criar esse ambiente de adoração, de fato. Louvores que exaltem ao Senhor, louvores que falem somente do Senhor, somente do poder de Deus, somente de quem Ele é. E não sobre nós, não sobre sobre o que nós queremos, sobre o que nós precisamos, mas tem sido momentos onde nós estamos de fato adorando o Senhor por quem Ele é, né? Nós estamos exaltando o Senhor na santidade, nós estamos voltando os nossos olhos para Deus, nós estamos nos colocando numa posição de adoradores de fato, né? Ali entregando os nossos corações e adorando ao Senhor assim com canções que falem da beleza dEle, que falem da santidade dEle, que falem sobre o reino dEle. Louvores que trazem a eternidade, o céu. Louvores que trazem esse anseio para o nosso coração, né? Essa saudade, esse desejo por conhecer o Senhor, esse desejo por ver a face de Cristo. Acho que isso tem sido nosso principal foco assim, quando a gente escolhe os louvores, né? A gente tem pensado muito sobre isso. E a questão dos louvores, né? Quando vocês estão ministrando, né? E eu tô ali intercedendo, né? Que a minha parte é interceder. Mas, assim, eu acho que é uma porta de entrada muito bonita. Por quê? Na questão, no momento do louvor, a gente está na preparação ainda da palavra. Mas se nosso coração não estiver aberto, se ele não estiver limpo, então não acontece. Porque não é uma mágica. A música ela pode estar... Tá maravilhosa, né? A luz baixa, mas se eles não tiverem, sabe, com o coração pronto, e eu tenho percebido que vocês, na parte da adoração, além de tudo, vocês estão bem atentos a isso, vocês estão se quebrantando, mas ao mesmo tempo atentos à igreja, porque é importante que a questão do louvor, num movimento como esse, não é um louvor como às vezes você faz num culto, sabe? Você faz o louvor, não, você precisa sentir, né? É uma coisa assim, a questão desse movimento, da intimidade com Deus é algo tão profunda, que além de você estar íntimo de Deus, de você sentir a presença, você precisa passar isso também. Como eu posso dizer? Você está ali naquele termômetro, né, buscando, mas não é uma coisa como um show, né? Como a gente vê por aí. Um show que você vai lá e faz. E esse ponto que você falou é total importante, porque não tem como falar de intimidade se você não estiver vivendo intimidade. Então, isso foi algo que, assim, é testemunho pessoal, testemunho nosso. Porque não tem como a gente... ministrar o que não vive, né? Ministrar o que não vive, não tem. Então, isso tem atingido muito a gente, tem feito a gente acessar esse lugar. Um lugar de verdadeira, até assim, quando a gente prepara a palavra, porque não são palavras tão extensas, mas a gente são palavras
bem objetivas, mas assim, assertivas nesse ponto, para falar sobre intimidade com Deus. E você falou, né, sobre amizade, sobre amizade com Deus. E lá em Gênesis capítulo 17, versículo 1 e 2, vai dizer que Deus aparece a Abraão. E essa já é a nossa próxima pergunta, porque quais são as nossas expectativas, né? Deus aparece a Abraão e ele fala para ele, olha só, anda na minha presença e ser perfeito. Então, andar na presença dele é um movimento de intimidade. É o que a gente tem procurado gerar. Que eles andem com Deus. Não que eles acessem, não que eles recebam uma visita, mas ele é morada. Então, a gente tem que andar com Deus todos os dias. E aí vem a expectativa, né? Deus fala para Abraão, olha, seja perfeito. Santidade nos dias de hoje é tocar em assunto que ninguém quer falar. Para jovem, então, né? Então, a expectativa é gerar santidade. Porque a intimidade ela vai trazer temor, ela vai trazer constrangimento dos nossos pecados, ela vai trazer quebrantamento. Não? A minha expectativa no meu coração é mais do que poder alcançar outras pessoas e crescer numericamente a nossa juventude, os nossos adolescentes, é ver eles crescendo em intimidade, né? Eles primeiramente alcançando esse lugar, eles entendendo isso e eles crescendo com raízes fincadas, profundas, para que eles possam lá fora ser esse diferencial, eles serem reconhecidos por esse perfume, por esse temor a Deus, por essa santidade. Que primeiro eles venham crescer nisso, sabe? Acho que essa expectativa no momento do meu coração é que eles possam entender que Deus separou eles, que eles foram encontrados pelo Senhor, que eles são amados e que eles precisam desse momento de intimidade, que eles precisam se dedicar, ter uma vida devota ao Senhor e viver por isso, sabe? Que eles cresçam nisso, nesse anseio pela presença do Senhor, por ver a face de Cristo. Eles entenderem que Cristo é suficiente, né? Que tudo é Cristo, tudo aponta para Cristo. Que Cristo, em Cristo a gente conta todas as coisas, tesouros, e que as coisas desse mundo, elas perdem o valor para eles. A minha expectativa em relação à intimidade é exatamente essa questão que a Gabi apontou, né? Antes da gente chegar a alcançar os de fora, a gente precisa edificar os que estão dentro. Eu acho que não adianta a gente criar um movimento em que fique muito cheio e seja algo passageiro. Sabe, a gente tem falado até, né, puxando um gancho, né, para outras questões, né, a nível de juventude, que são coisas que a gente vai alcançar com o tempo, mas a nossa maior preocupação tem sido fortalecer cada vez mais, porque assim, são jovens que conhecem a palavra, adolescentes também, mas a busca ela é incessante, ela não acaba nunca, até que Jesus venha a gente vai estar buscando nessa transição de adolescente para jovens, e até de jovens para jovens mais maduros, é necessário essa busca, que a gente esteja cada vez mais em crescimento. E quando eles estão fortes, quando essa transição aconteceu, ou quando outros que vêm, né, e acabam entrando para a juventude, eles encontram pessoas definidas. Porque a gente estava até conversando ontem, não sei se a Gabi vai lembrar, sobre essa questão. O que acontece muito na juventude atual eu não sei quem eu sou, e o que uma pessoa diz para mim muda totalmente, sabe? O meu pensamento muda totalmente o que eu sou. Então, um dos maiores propósitos, das minhas maiores expectativas com a intimidade é saber quem eu sou. Porque quando eu sou íntimo de Deus, quando eu sei quem é Deus na minha vida, aonde eu fui plantada, a quem eu pertenço, pode vir um vento que for. Mas isso não vai diminuir o que Deus é em mim. E eu quero te dizer que você que está aí nos assistindo, que você é alguém muito especial para Deus. Deus tem muito para você e que você, assim como os jovens, né, têm buscado intimidade, que você possa buscar intimidade. Existem muitas fontes, mas só existe uma em que jorra água profunda. E esse trono vem de Deus e que você possa receber essa água profunda de Deus. Amém. Então, agora, uma coisa que eles têm perguntado muito, né? Vocês já viram que com intimidade, né, nasceu uma identidade.
para a juventude do Engenho da Rainha, e eu creio que isso vai ainda assim alcançar muitos lugares ainda mais. Mas vamos lá, sobre a nossa logo, né, que acabou de assim, o pessoal se amarrou, nossa camisa. Aí, Cara, ficou muito linda a camisa, né? Fala sério. Lê aí a camisa aí. Tá escrito o versículo João 15:4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. como é que surgiu essa ideia da gente colocar o cordeiro no fogo? Como é que foi? Cordeiro tem O chamas. Pedro suou, né? Suou demais para poder chegar nessa imagem. Olha, gente, Mas a foi muito gente difícil. Foi muito chegou. difícil chegar nessa imagem. Ó, antes de você falar isso, eu quero te convidar, se você ainda não conhece, né? Se você ainda não veio aqui, eu quero te convidar a pedir a nossa camisa. Já tem camisa disponível, né? Estão pedindo aí pra gente criar a nossa lojinha, tá? Tem camisa, cadê a pulseirinha? Tem uma pulseirinha Daqui aí, a pouco ó. vão ter mais Mais itens, mais né? itens aí. Fica ligado. É, o negócio tá Segue a gente crescendo. no Instagram que o negócio vai ficar doido. Vai ter um monte de coisa aí. Mas, cara, a gente viajou muito, né, nas ideias. Cada hora parecia uma coisa mais louca que a outra. Mas era tudo pegando fogo, Mas né? era A gente tudo queria pegando o fogo. Era uma igreja. A gente queria uma igreja pegando fogo. Não pegou bem, não ficou legal. Não ficou legal, uma igreja pegando fogo, gente, terrível. Depois, no futuro, a gente mostra pra vocês num segredo aí, num secreto aí. É. Mas eu acho assim que quando a gente chegou no cordeiro, assim, quando a gente, na realidade, quando a gente chegou na ideia do fogo, do pegando fogo, porque eu comecei a ligar, né, muito intimidade com esse lugar de secreto, eu acho que eu vejo a palavra intimidade nesses tons de laranja, amarelo. Eu acho que ela remete para mim essa tonalidade. Quando a gente começou a pensar nisso juntos, e começou a vir essa loucura de igreja pegando fogo, do fogo, eu comecei a pensar em que, assim como a sarça, ela queimava, ela pegava fogo, mas ela não queimava, ela não era consumida. Isso indicava para mim, apontou para mim de que nós precisávamos ser assim, né? Nós precisávamos pegar fogo constantemente. Aquele fogo não podia apagar, a gente precisava manter ele aceso. E que o centro daquele fogo precisava ser Cristo. E Cristo é o Cordeiro, ele é o Cordeiro Santo que se entregou por nós. Então, quando veio toda essa ideia do fogo, eu falei, cara, é o Cordeiro pegando fogo, mantendo a chama acesa. Porque se nós estamos com os nossos olhos em Cristo, nós estamos alimentando o fogo certo, né? Nós estamos ali buscando o fogo que é verdadeiro, o fogo que vem do céu. E a gente tem... E é assim que a gente tem que seguir, né? Olhando para Cristo, olhando para o alvo e pegando fogo pra caramba, assim, incendiado. E tem sido assim, né? Tem sido assim. fogo puro, todos os nossos encontros de intimidade. E, assim, quando a gente falou sobre expectativa, né? A gente falou sobre as nossas expectativas espirituais, mas será que a gente está falando aí de uma possível conferência, E aí? O que vocês têm na cabeça aí? No Olha, coração? essa questão aí da conferência é algo que, olha, eu penso muito sobre isso. Sonha, a gente sonha, né? Né? É um sonho. Do jeito Encher que... nossa igreja aqui com várias pessoas. Sei lá, fazer um sábado inteiro, começar de manhã, terminar só de noite, 12 horas de adoração, música rolando solta. Tá rolando aí também o papo da nossa vigília, né? Vigília Intimidade. Intimidade. Nossa, quem muito sabe? fogo que vai ter que ter nessa vigília. Coloca aí nos comentários se vocês apoiam essa ideia, se vocês querem conferência, bota aí hashtag intimidade, conferência. Vamos lá. Se vocês animarem... É isso aí. Eu creio Ó, que o coração eu vou- dos nossos pastores estão muito também apontados para Sim. isso, né? Eles têm muito também esse anseio, essa vontade, então é algo que tá Eu assim, sou- conectado Eu todo sou uma mundo. mulher de muita fé, né? Eu sou uma mulher de muita fé. E quem sabe aí, futuramente, um retiro intimidade. Caraca, um 3 acampamento dias de aí. intimidade. Ó, Peguei. 3 dias aí de busca, né? O pessoal aí, ó. Caraca, não, mas agora, sério, um acampamento de intimidade ia ser brabo. Isso é brabo. Gente, eu tô é até muito bom. pensando. E, gente, não menos importante, mas eu gostaria até de ressaltar a importância da nossa liderança, né? Dos nossos pastores. Pastor Sérgio Stanciola, pastora Graziele Stanciola, que nos apoiam, assim, totalmente. Inclusive, até supondo surgiu um nome, Intimidade, né? A conta pastora, um testemunho, que ela já tinha esse nome no coração, já tinha surgido para ela também, mas foi um tempo atrás, não foi um tempo próximo, e aí de repente nós viemos com essa ideia, ela falou, realmente é de Deus, porque isso já tinha surgido no meu coração,
E o pastor Sérgio eles dois têm sempre estado com a gente aqui, nos dando apoio, dando cobertura espiritual. E graças a Deus pela vida deles. Já quero deixar aqui o convite, né, para os nossos pastores para estarem com a gente no segundo episódio. O que vocês acham? Muito bom. Vai ser show de bola. 5 Imagina horas, a pastora Grazi aqui 5 com a horas de gente. podcast. Andrei e pastor Sérgio? Não, eu vou deixar o pastor Sérgio e a pastora Grazi falar. Então, pastores, vocês já estão convidados para o nosso próximo episódio, hein? Galera, antes da gente partir pro final, a gente vai deixar aqui na descrição a nossa rede social. Lá você vai ficar por dentro de tudo que vai acontecer na nossa juventude. Então segue a gente lá, curte, post, comenta. Inclusive lá no nosso Insta você vai saber a nossa próxima data do Intimidade. E para quem não é da nossa igreja, como faz para participar do Intimidade? Se você não tem um lar espiritual, faça da nossa igreja o seu lar espiritual. Aqui você será bem recebido. Todos serão bem recebidos aqui, entendeu? Não importa a sua idade, né? Tem De faixa 0 a etária. 100, a gente vai te receber com muita alegria no nosso coração. Vem fazer parte, vem buscar mais de Deus com a gente, né? Nós estamos abertos aí para receber Até vocês. porque para receber o Espírito Santo não tem idade. Você tem pode idade. ser jovem, pode estar mais velho. O importante é receber o Espírito Santo, Isso aí. né? E o nosso endereço é a Rua Edgar Severiano Lima, 39, aqui no Engenho da Rainha. E a gente vai deixar aqui também, né, na descrição, caso você não saiba, a gente vai anotar aqui, tá tudo anotadinho aqui pra você não perder nada. E já segue nosso canal no YouTube também pra você não perder nenhum dos nossos episódios, porque isso aqui vai acontecer várias vezes, a gente vai trazer vários convidados aqui, nossa expectativa do nosso coração é manter o Íntimos Cast aí rolando por um tempo, então já segue aqui a gente. Inclusive, né, já comenta aqui qual é o próximo assunto que você gostaria que nós falássemos. Né? Joga aí, fala aí. E para finalizar, João capítulo 15, versículo 4, diz: permanecer em mim e eu permanecerei em vocês. É um movimento constante, é um movimento contínuo, de permanência. Não é só acessar, não é só conhecer, não é uma noite, é uma construção de intimidade. Então, vem estar conosco, faça parte disso. Eu tenho certeza que vão ser os melhores dias da sua vida. Aquele que decide viver intimidade com Deus é aquele que decide viver os melhores dias da sua vida. Isso aí, não perca a oportunidade de ser impactado, assim como nós temos sido todos os dias, todos os intimidades nós temos sido impactados pela presença do Senhor, e acho que nós queremos te convidar a vir ver o que o Senhor tem feito na nossa juventude, o que o Senhor tem feito no nosso meio, porque eu tenho certeza que o Senhor tem preparado algo muito grande para impactar a nossa geração, e não só a nossa juventude, mas a nossa geração, a juventude de outras igrejas, e você é nosso convidado especial, vem para esse lugar, vai ser bênção. Gente, chegamos ao fim. Ah. Foi muito bom estar com vocês aqui nesse momento, né? Nosso primeiro episódio. Foi maravilhoso dividir com vocês, né? Um pouco da experiência do que a gente tem vivido. Eu acho que foi algo muito importante para que a gente possa deixar para o pessoal de casa, né, o que está acontecendo aqui, né, para que as pessoas conheçam. Aquilo que é bom, a gente não pode, né, ficar guardado numa caixinha, mas a gente precisa compartilhar, e assim é o amor de Cristo. A gente precisa compartilhar desse amor. Eu queria deixar bem fixado que a nossa intenção é falar da palavra. O Intimidade, ele foi criado, foi gerado para que a palavra do Senhor fosse propagada. Se você ainda não fez, curte, compartilha, comenta, manda para um amigo seu, compartilha para geral e fica no aguardo, porque ainda vem grandes coisas por aí, vários episódios, vários convidados. E que o Senhor te abençoe muitíssimo!